Shalom, shalom, povo de Deus. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite no nosso culto. Para quem não me conhece, eu sou o marido da pastora Kelly. Meu nome é Américo Martins Júnior e hoje nós vamos trazer uma palavra dos céus. Podem ter certeza que vai ajudar muito as irmãs, principalmente, que não têm o marido na verdade e que lutam para que esses maridos eles estejam com vocês. Então, hoje nós vamos falar bastante, nós vamos dar alguns conselhos, né? Que eu dei muito trabalho para a pastora Kelly, viu? Vocês não imaginam, tá? Mais de 10 anos ela colocou em prática o que eu vou passar para vocês hoje, que foi o que me levou a hoje estar onde eu estou, tá? Então, é uma receita dos céus. Vamos convidar a pastora Kelly para iniciar o nosso culto dessa noite fazendo a oração inicial. Amém. Shalom a todos. Glória a Deus por essa noite, pela vida de cada um de vocês. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, nós estamos aqui reunidos e glorificamos o Teu nome. Declaramos que toda honra e toda glória é do Senhor, esse ministério é do Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui. Toma o seu lugar de honra, meu Pai, não só na nossa vida, mas também na nossa casa, no nosso trabalho. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar, Senhor Deus. Revela tudo aquilo que está no oculto, na nossa vida, que precisa ser modificado. Que todo orgulho escondido venha a ser revelado, Senhor Deus, através do teu amor por nós, em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo todo espírito de distração, eu amarro todo o demônio da incredulidade, da distração e lanço no abismo agora, em nome de Jesus. Eu blindo, Senhor Deus, a transmissão da internet, desse culto, em nome de Jesus, e declaro que nessa noite, Pai, nós te adoraremos, te louvaremos, levantaremos glórias ao Senhor, te daremos glória, porque é esse o lugar onde nós queremos estar, é o lugar do Santo dos Santos, é na tua presença, é sentindo esse amor e essa paz que o mundo não pode nos dar, Pai. Vem, Espírito Santo, visita a nossa casa. Eu chamo os anjos do Senhor a entrar na casa de cada um que está aqui nessa hora, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, e também na casa de todos que assistirão depois. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame do seu amor. Declaro mais tempo de comunhão nessa família. Declaro, Senhor Deus, céus abertos sobre essa casa. Declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todos que estão aqui estão sendo revestidos, Pai, pelo poder do sangue do Cordeiro agora, em nome do Senhor Jesus. Pai, usa o pastor Américo nessa noite, dê a ele, Senhor Deus, palavras de conhecimento para que ele venha derramar, Senhor Deus amado, a verdade do teu evangelho sobre a vida de todos nós, que nós possamos ser grandemente edificados na tua presença, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Receba o nosso louvor, receba, Senhor Deus, o nosso coração que nessa hora está rendido diante da tua presença. Eu abençoo a vida de todos que estão aqui nessa hora e declaro que toda honra e toda glória sempre será do Senhor, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos então para o louvor com o profeta Heitor. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar? Aqui, na mesa.
mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Aqui, aqui. E Maranata, hora vem, e Maranata, Maranata, hora vem, e Maranata, e Maranata, hora vem, e Maranata, e Maranata, hora vem, e Maranata. Maranata, hora vem, e Maranata, Maranata, hora vem, fiel e verdadeiro, foi tu que prometestes, eis que venho sem demora. Te esperando com coração ardente, volta logo, vem agora. E Maranata, Maranata, hora vem, e Maranata, Maranata, hora vem. Maranata, Maranata, hora vem, e
lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. E só você pode me dar o que eu preciso, e o que eu preciso é Jesus. E só você pode me dar o que eu preciso, e o que eu preciso é Jesus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos dar um glória a Jesus? Glória a Deus. Hoje eu preparei um tema, né? Eu recebi uma orientação do Espírito Santo para preparar esse tema para nós essa noite. Então, eu queria iniciar dizendo: Pai, me usa como instrumento na sua mão. Fale aquilo que o Senhor quer, Pai. Toca no mais íntimo de nós. O Senhor tem total liberdade no nosso meio para fazer o que quiser, porque tudo é do Senhor e tudo é para o Senhor. E nós damos honra e glória ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Quando nós vamos na igreja, nós vemos muitas mulheres viúvas espiritualmente. Nós vemos que o grande número hoje de mulheres na igreja, elas são unânimes, né? O maior volume hoje são mulheres. Muitas casadas com filhos, só que não têm a companhia dos seus maridos, assim como elas gostariam de ter. O pastor Américo era um improvável. Eu também dei muito trabalho para a pastora Kelly, porque eu era um improvável. Eu tinha vícios, eu bebia, né? Eu misturava bebida com droga sintética, e isso fazia com que, né, não somente a nossa família, mas outras famílias também passassem por muitas dificuldades. E eu vou passar para vocês hoje algumas receitas básicas, todas elas baseadas dentro da Bíblia, que fez com que o pastor Américo mudasse de atitude. E hoje está aqui falando para vocês experiência própria. Experiência própria. Mas vamos começar buscando a orientação aonde nós precisamos buscar ajuda sempre que nós precisamos, que é na Bíblia Sagrada. Esse material que nós vamos passar aqui, ele vai ficar disponível depois para que vocês possam, tá? Para que vocês possam guardar como um arquivo. Nós vamos melhorar ele, amanhã a gente vai entregar ele para vocês no grupo um pouco mais refinado, né? Para que vocês possam sempre ter um material de apoio e de estudo para vocês. Nós vamos começar falando, primeiramente, do texto de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, de 1 a 2. Eu vou esperar todos vocês pegarem as suas Bíblias e abrirem em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 2. Olha que texto extremamente importante para que nós possamos iniciar aqui o nosso culto. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 1 a 2. Acharam? Então, vamos. Diz assim, ó. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crer na mensagem de Deus, ele seja levado a crer pelo modo de você agir. Vamos repetir.
se ele não crer na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. Vamos grifar isso aqui. Não precisa dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Olha lá, aqui não adianta você ter a força do seu braço, porque não vai adiantar, porque quem vai fazer as grandes mudanças na vida dessa pessoa vai ser o Espírito Santo. Então, que o seu exemplo seja uma das principais ingredientes para que o seu marido, ele possa te acompanhar no futuro próximo. Bem, aqui tem um princípio muito forte. E eu quero que vocês repitam comigo. O testemunho fala mais alto que a discussão. Vamos lá, todo mundo junto. O testemunho fala mais alto do que a discussão. Então, aqui começamos já a falar, né, o caminho que você tem que trilhar para fazer com que o interessado, seu marido, o acompanhe assim como você deseja. Um marido não convertido, ele pode rejeitar argumentos, mas dificilmente ele vai rejeitar uma esposa sábia, uma mulher equilibrada, uma fé coerente. Quando você for falar com seu marido, use uma linguagem leve, não espiritualizada demais. Muitas vezes ele não está preparado para isso. Evite frases que pareçam cobranças religiosas. Como? Você precisa buscar a Deus. A sua vida espiritual está fraca. Aonde que você quer chegar do jeito que você está? Prefira algo mais natural. Olha como que vai mudar a frase. Meu amor, se você quiser vir comigo, eu vou amar a sua companhia. Olha como que as coisas estão já mudando. Eu me sinto tão bem lá, eu queria dividir isso com você. Vamos comigo essa noite? Então, isso transforma obrigação em parceria. Mas tudo pode ver com muito amor. Você tem que entender que todos nós temos um tempo. Então, você precisa respeitar o tempo dele. Cada pessoa tem um ritmo espiritual. Então, o que nós podemos ter certeza é que a pressa, ela pode gerar o quê? Resistência, irritação, bloqueio emocional, porque você está cobrando demais. E muitas vezes essas cobranças irritam o marido. Vamos de uma forma mais natural. O respeito gera segurança, gera confiança, gera uma abertura futura. Dá uma olhada no canto aí, na ilustração, que eu tenho um relógio. Calma! Dê tempo ao tempo. Não é a força do seu braço que vai fazer ele mudar de atitude de uma hora para outra. Valorize qualquer aproximação que acontecer. Se ele aceitar ir no culto uma vez por ano, tá ótimo, comemore. Se ele só vai em eventos especiais na igreja, comemore. Se ele assiste online, às vezes, algum culto, algum louvor, comemore. Não critique a frequência com que ele está buscando as coisas espirituais. Celebre passo a passo, devagar. Pequenos sims constroem grandes jornadas. E isso foi o que aconteceu comigo. A pastora Kelly, ela teve muito
carinho em colocar esses pontos, porque eu era muito machucado em termos de igreja. Então, com o tempo, né, ela foi passando a importância de nós estarmos juntos no mesmo barco, porque ela remou muitos anos sozinha num barco só, e eu estava no outro. Então, com o tempo, ela mostrou da importância de nós estarmos no mesmo barco e remando para a mesma direção. O convite mais forte, ele é invisível. O seu comportamento comunica paz em dias difíceis, alegria genuína, paciência nas discussões. Você vai ter cuidado, você vai se policiar para que essas conversas um pouco mais ásperas não se tornem discussões que podem jogar tudo fora. Coloque o amor sempre em primeiro lugar. Isso vai fazer com que ele possa despertar perguntas internas nele. O que ela faz ser assim? O que faz ela ser assim? E eu tento irritá-la e ela não consegue sair do sério. Eu vou falar um negócio para vocês. Coloquem iscas espirituais em pontos estratégicos. Coloque artigos aonde ele mais gosta de ficar, né? Então, muitas vezes eu lembro que a minha mãe colocava artigos bíblicos no banheiro. Colocava um livro, uma revista no banheiro que falava em determinado assunto que interessava ao meu pai, né? E com o tempo, o que aconteceu? Despertou o quê? A curiosidade espiritual dele. E aí a curiosidade espiritual, olha, ela nasce sempre no silêncio. Quanto você menos espera, ele está começando a cantar um louvor, a ler um texto bíblico, uma mensagem bíblica. Sabe aqueles potinhos de mensagens, que é bem pequenininho a mensagem, que normalmente ela vem enroladinha, né? Aí você abre, né? Nós falamos que aquilo ali é uma pílula, né? É uma pílula do conhecimento, né? E aqui eu tenho uma amostra para vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é uma pílula. E aqui tem um texto bíblico que muitas vezes, né, vai alimentar ele espiritualmente para aquele dia. Então são pequenas doses, né? Olha aqui, o meu hoje aqui, ó, eu acabei de abrir, ó. Tá em Provérbios 7:1. Provérbios 7:1 que diz: "Obedeça as minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos." Olha lá. Uma pequena pílula já vai fortalecendo ele aos poucos, vai tocando ele de leve. A hora que você vê água mole em pedra dura, uma hora fura, né? A água ela vai penetrando no alicerce e ela pode romper barragens, romper coisas grandes. Então, honre o seu marido, mesmo que ele discorda muitas vezes de você. O ponto fundamental é manter o respeito. Quando você mantém o respeito, você mantém a porta aberta. É normal, né? Nós casais temos divergências, discordar de algumas coisas, mas nunca desrespeitar um ao outro. Uma esposa que mantém a sua postura, ela mantém a serenidade, ela mantém o respeito, ela é firme sem agressividade. E isso faz com que ela ganhe autoridade moral. A Bíblia diz que a esposa tem que ser submissa ao marido. Mas isso não significa que essa submissão é aceitar violência, como muitos homens acreditam que é normal.
E a própria Bíblia diz, a submissão, ela vai até certo ponto. A partir do momento em que ela começa a partir para a agressão física, aí nós já precisamos reavaliar essa condição. Ser submissa não significa concordar com o pecado. Não significa que você tem que abandonar a sua fé e nem negligenciar a sua relação com Deus. Na prática, né? Então, se o marido exigir algo que vá contra Deus, o princípio bíblico, ele é bem claro. Nós temos que tomar posição a favor do nosso pai. Na prática, o comportamento ideal, ele envolve algumas receitas. Primeiro, orar pelo seu marido. Você tem feito isso? Você tem orado pelo seu marido? Será que num futuro muito próximo nós vamos poder comemorar e vocês dois vão estar orando juntos? Glória a Deus, não é? Glória a Deus, eu tenho certeza disso. Honrar o seu marido como esposo. Não desrespeitar o marido publicamente. Hoje está tão normal, né? A gente vê a esposa gritando com o marido, né? No meio de pessoas e vice-versa, né? É uma coisa tão ruim, tão desagradável você ver esse tipo de relacionamento, né? Ser firme na fé, mas sem agressividade. Demonstrar alegria real que você vive uma vida com Deus. Um ambiente de paz pode abrir o coração mais do que 1000 discussões. Vamos repetir? Um ambiente de paz pode abrir o coração mais do que 1000 discussões. A mulher cristã, ela deve ser luz dentro do casamento, não um confronto constante. Aqui é onde entra, olha bem, a mulher cristã, que está com o coração inclinado para Deus. Tenha paciência com seu marido. Vamos devagar. Vamos colocar passo a passo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, pelo seu exemplo, pelo seu amor, pelo seu carinho, vai moldando o coração dele. A Bíblia, em Salmos, capítulo 37, versículo 5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e o mais ele fará. Olha que texto maravilhoso. Salmos 37, 5. Está bem tá destacado aqui, ó. Então eu já deixei bem destacado para que vocês possam sempre consultar ele. Então, a partir do momento que você entregou tudo nas mãos de Deus, o que você vai fazer? Você vai colocar diante de Deus os seus planos, os seus sonhos, os seus medos, as suas decisões, problemas que você não consegue resolver. Isso é entregar nas mãos de Deus. Confiar e descansar antes da resposta. Quando você confia em Deus, você entrega nas mãos dele, não tem como dar errado. A confiança verdadeira aparece quando a oração ainda não foi respondida. Muitas de vocês, de nós, queremos que as coisas sejam do nosso jeito e não da forma de Deus. Então deixe que Deus vai agir no tempo dele,
não queira usar a força do braço, a sua força, para poder fazer aquilo que Deus vai fazer. Não tome da mão de Deus algo que você já colocou na mão dele. Infelizmente, nós não vemos respostas imediatas para alguns assuntos e vamos lá e pegamos da mão de Deus e queremos fazer do nosso jeito. E nós sabemos que dessa forma nós não vamos ter nenhum resultado positivo. A porta ainda não abriu. O milagre ainda não aconteceu. Confiar e ter paz enquanto Deus trabalha nos bastidores. Deus, ele não se apressa. Ele não se atrasa como você acha que ele está se atrasando em responder a sua oração. Mas ele age no tempo dele. Essa é a promessa. Quando você entrega, Deus move o que você não pode mover. Deus toca onde você não pode tocar. Deus transforma o que você não pode mudar. O mais de Deus sempre é maior que o seu esforço. Repita comigo. O mais de Deus sempre é maior que o seu esforço. Uma vez que você entregou na mão dele, deixa ele agir, confia. Você faz o natural, Deus faz o sobrenatural. Então hoje é dia de colocar no altar aquela causa que você está achando que é impossível. Meu marido nunca vai estar comigo. Hoje é dia. Hoje é dia de você colocar essa causa impossível. Aquela ansiedade constante que você tem. Aquela decisão difícil que você tem que tomar. Aquela dor silenciosa que você tem passado. Tudo que pesa, entregue hoje, essa noite, no altar ao Senhor. Olha o que diz no final. Porque mãos ocupadas de preocupações não conseguem se levantar em adoração. Vamos repetir? Porque as mãos ocupadas de preocupação não conseguem se levantar em adoração. Se a sua mão está ocupada, não tem como você receber. Abra as mãos e deixe Deus colocar, deixe Deus agir na sua mão. Deus, ele nunca vai perder aquilo que você colocou na mão dele. Nunca. Se você soltar, ele vai segurar. Ele vai cuidar. Ele vai trabalhar. Ele vai honrar a sua confiança. Então, entregar é o melhor caminho. E para finalizar, eu quero orar com nós, com todos. Estenda suas mãos. Senhor, hoje nós entregamos o nosso caminho a Ti. Os nossos planos, os nossos medos, as nossas incertezas. Nós colocamos tudo em Suas mãos, Pai. Ensina-nos a confiar quando nós não entendemos. Ensina-nos a descansar quando nós quisermos correr. Ensina-nos a esperar quando quisermos desistir. Toma o controle daquilo que nós não conseguimos resolver, Pai. Guia os nossos passos, fortalece a nossa fé e faz o Teu querer em nossas vidas. Eu peço ao Senhor, Pai, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê sensibilidade, Pai, para agir conforme as Suas orientações. Eu permito, Pai, que o Espírito Santo caminhe sobre a nossa casa. Que ele possa tocar os maridos, as esposas, os filhos, para que possam segui-lo.
ter uma vida de santidade, uma vida pura, uma vida como o Senhor deseja. Toca no mais íntimo de cada um de nós, Pai, e mostra-nos o amor que o Senhor tem por cada um. Não permita que os desejos da nossa carne, Pai, possa influenciar na decisão de seguir o Senhor. Amolece, Pai, os corações duros que muitos têm. Penetre com o amor que o Senhor tem, Pai, amolecendo esses corações e trazendo eles para junto dos seus pés. Nos abrace, Pai, como seus filhos amados. Nós sentimos, Pai, que o Senhor ama cada um de nós que está aqui. Abençoe e proteja as nossas irmãs que não têm um marido na fé ainda. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai tocar no coração deles. E que em breve grandes testemunhos, Pai, nós vamos poder ouvir do Senhor. Tudo que nós fazemos, Pai, é para glorificar o seu nome. Tudo que nós fazemos é para enaltecer o seu nome. Nos use, Pai, como instrumentos na sua mão para poder ajudar famílias que ainda não têm os seus maridos na fé. Blinde a casa de cada um, envie os seus anjos de cura e de proteção sobre cada um. Nos fortaleça, nos dê mais fé, nos dê mais ânimo, nos dê paciência, Pai, para podermos lidar com essa situação de maridos incrédulos que ainda não te servem. Dê às mulheres discernimento e sabedoria, Pai, para lidar com essa situação. E que elas possam estar segurando nas suas mãos, Pai, para poder, em breve, poder sorrir ao seu lado e dizer: Ele está do meu lado, Pai. Ele está me acompanhando. Assim como eu já fui no passado, Pai, aonde eu tinha um coração duro, machucado, mas o Senhor, com tanto carinho, com tanto amor, fez com que eu voltasse a te servir e a te honrar. Obrigado, Pai, por tudo. Derrame o manto do seu Filho sobre todos nós. Que o sangue do seu Filho possa perdoar, possa curar e possa fazer grandes milagres na vida dos nossos irmãos que estão aqui essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Nós honramos o Senhor e glorificamos ao Senhor todos os dias da nossa vida, enquanto nós vivermos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos agora convidar a irmã Marley para fazer os dízimos e as ofertas. Paz, Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Pastor Américo é o meu esposo Júnior que vai fazer o dízimo. Eu vou passar para ele, amém? Shalom, shalom, irmãos, tudo bem? A palavra de dízimos e ofertas dessa noite. Perdão, é o Cleoacê. Isso. Que eu quero compartilhar com vocês, está lá em 1 Reis 17, do 8 ao 14. Vamos lá. Diz assim o texto. Então o Senhor Deus disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha.
Ele disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para beber. Quando ela ia buscar a água, ele chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e meu filho, e vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá, prepare a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então, aqui, meus irmãos, nós não sabemos ao certo o que Deus falou com a viúva, mas ele falou, porque está no texto. E ele disse para o profeta Elias ir para lá, para Serepta, pois uma viúva o sustentaria, né? E até no texto diz que ele mandou, porque eu acho que pelo momento que eles viviam, se Deus tivesse dado alguma opção a ela, ela poderia recusar. Pois eles viviam num contexto, num momento de contexto bíblico, que o próprio profeta Elias havia dito ao rei Acabe que em nome do Senhor Deus vivo de Israel, que não iria cair nem orvalho e nem chuva durante os próximos anos. Então toda aquela região vivia um momento de muita escassez de água, de alimento, creio que muita assolação mesmo, devido até à má conduta do rei Acabe, né? Pois ele havia se casado com Jezabel e levantou o altar a Baal. Mas qual seria o propósito, né, de Deus mandar o profeta para a casa daquela viúva para repartir um pouquinho que ela tinha? Porque quando nós ouvimos e quando nós escutamos a palavra de Deus e no momento, porque Deus falou com a viúva, né? Então Deus fala com a gente, está escrito. Mas o quão, no momento que a gente escuta, na devida situação, a gente pode até dizer amém, né? Mas como que é o cumprir realmente diante daquela situação? Porque ela disse que estava preparando um pouco de comida para depois morrer, né? Ela e o filho morreriam de fome porque não teria mais nada. Não tinha comércio, não tinha dinheiro, não tinha comida, era só aquilo. E crê no que o profeta disse, né? Vai, faça e traga primeiro a mim um pãozinho, que não faltará farinha e nem azeite na sua botija. Então, Deus prova, né? A nossa fidelidade, o nosso ser fiel na palavra dele, no que ele diz, no que ele manda. Não só escutar e dizer amém, mas diante da circunstância, ir lá, mesmo até aqui nessa situação, com evidência de morte, né? Porque não tinha mais nada, porque nem orvalho caía numa região árida. O que, que seria, né? Não teria mais nada. Então, o obedecer, independente da circunstância, entregar o dízimo, fazer as ofertas, crendo, porque Deus não falha, Ele sempre provê. Ah, mas se eu entregar meu dízimo, a minha oferta, e o meu aluguel, conta de energia, água, a provisão, não se preocupe, porque Deus é fiel. Se Ele falou, se Ele disse, irá cumprir, desde aquele tempo, hoje e sempre, porque Deus nunca falha na sua palavra. Amém, pastor? Bem, vamos agora
passar para a pastora Kelly, que ela vai passar a ceia para nós. Amém. Glória a Deus, Senhor. Vocês viram, né? Que o pastor Américo confessou, né? Então vocês não desistam. Não desistam. Orem por seus esposos. Ore pela vida deles, pela entrega deles na presença do Senhor. Amém? E nessa hora nós vamos fazer a ceia. A ceia é um momento onde nós selamos tudo aquilo que nós declaramos, tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. É um momento de rendição. O Senhor Jesus disse: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus se assentou à mesa com os pobres, com as viúvas, com os cobradores de impostos, com as prostitutas, com todos. Jesus não fazia distinção de pessoas. E quando ele chama, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, ele diz, vem, me dá o teu fardo, eu carrego o teu, você caminha comigo e o seu fardo é mais leve. Então a ceia, ela representa que nós estamos declarando ao Senhor o nosso amor por ele, que nós estamos dizendo, estamos aqui, Jesus, pedindo perdão dos nossos pecados. Em memória do Senhor, nós ceiamos em unidade, em concordância, nós estamos reunidos num mesmo lugar. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, assim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem desse cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comerem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A palavra de Deus diz que Jesus disse que o sangue do Cordeiro é a nossa aliança com o Pai. É nós dizendo, Pai, me transforma, me refaz. Eis-me aqui, Senhor. E do pão nós nos alimentamos, que é o corpo de Cristo, é a palavra viva em nós. Então, nessa hora, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu declaro que esses elementos já não são mais um suco de uva e um pedacinho de pão, ou a água quem segura a água, mas sim agora o sangue do Cordeiro e o corpo de Cristo. E reunidos em nome de Jesus, nós estamos fazendo a ceia em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único Senhor e Salvador. E pedimos diante da tua presença, Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, conscientes e inconscientes, perdoe as nossas falhas, os nossos erros, reconhecemos que somos falhos e pecadores, por isso nessa hora nós te pedimos perdão, Pai. Perdoa-nos, lava-nos com o sangue do Cordeiro, Senhor Deus, nós te pedimos. Reconhecemos, Senhor Deus, o poder da ceia na tua presença. Jesus, nós te amamos e jamais vamos nos esquecer do que o Senhor fez por nós. Ao tomarmos, Senhor Deus, do sangue do Cordeiro, todo o nosso DNA espiritual será transformado. Nós seremos cheios do amor e da pureza de Jesus. O Senhor nos santifica, o Senhor nos purifica, o Senhor nos forja. Esse é o desejo do nosso coração. Vivermos no santo dos santos diante de ti, Pai. E ao comermos do corpo de Cristo, aqui representado, Senhor Deus, em nossas mãos, nós estamos nos alimentando do único alimento vivo necessário do nosso espírito. O alimento que nos dá o amor, que nos traz a paz, o alimento que nos coloca diante da vida, da verdade do Evangelho, Pai. E nessa hora, unidos no nome santo de Jesus Cristo, nós fazemos a ceia, Pai, em nome de Jesus. Pode comer do corpo de Cristo e declara o seu amor por Jesus. Obrigada, Jesus. Te amo, Jesus. Não posso nada sem o Senhor. Nada. Levantando o cálice com o sangue do Cordeiro, declare ao Senhor Jesus que a presença dele é suficiente sobre a sua vida. Jesus, a sua presença é suficiente na minha vida. Pode tomar do sangue do Cordeiro. Aleluia. Glórias a Jesus. Nós te amamos, Jesus.
nós clamamos com toda a força do nosso coração. Toda honra e toda glória ao Senhor, todos os dias da nossa vida nós te daremos. Esse é o lugar onde nós queremos estar. Abençoa, Senhor meu Deus, todos, todos com o seu amor e com o seu poder, em nome de Jesus. Amém. Eu passo a palavra ao pastor Américo, que fará a oração final, em nome de Jesus. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um aqui. Foi um momento único para nós, para mim. Espero que o Espírito Santo tenha falado com cada um de vocês. E eu gostaria muito que na próxima terça-feira cada um trouxesse mais um convidado para poder participar com a gente, né, dividir essa palavra conosco aqui. Então, veja se você consegue trazer mais alguém, né, para ouvir essa palavra dos céus aqui. Vamos orar? Querido Deus e Pai, agradeço imensamente essa oportunidade que o Senhor nos deu de podermos estar aqui reunidos falando da sua palavra. Como marido, eu peço ao Senhor que nos ensine, Pai, a cuidar melhor das nossas esposas. As nossas esposas é o nosso reflexo. Tudo que nós somos, a nossa esposa, assim como um filho copia o pai. As esposas e os maridos também fazem o mesmo. Nos ensine a cuidar melhor, nos ensine a proteger elas melhor. O Senhor sabe que isso é um desafio diário para nós, maridos, porque nós dedicamos muito tempo ao nosso trabalho e muitas vezes nós estamos negligenciando as nossas famílias. Que isso, Pai, possa ser consertado. Que possamos colocar o Senhor sempre em primeiro lugar e a nossa família em segundo lugar, e não o nosso trabalho. Nos edifique, Pai, na fé, que nós, maridos, possamos tomar a dianteira da casa, tomar a dianteira nas decisões. Muitas vezes nós sabemos da correria do dia a dia, mas o Senhor, Pai, vai nos moldando com o tempo. Assim como eu fui moldado com muito carinho, com muito amor, eu desejo que o Senhor também molde tantos outros irmãos e maridos que estão querendo se aproximar do Senhor. Amoleça o coração, Pai. Amoleça o coração de cada um. O meu não era mole, não. O meu era muito duro. O Senhor sabe o que me levou a ter esse coração tão duro que eu tinha. Mas o Senhor soube também mostrar para mim que os homens são imperfeitos e que a igreja é conduzida por homens e muitos podem falhar. O Senhor me ensinou, Pai, que quem manda dentro da igreja é o Senhor, o seu Espírito Santo. E que o seu Espírito Santo mostra para nós como que nós devemos agir diante do Senhor. O Senhor é tão cuidadoso conosco, Pai, que nos ensina o caminho que nós temos que trilhar. Perdoa os nossos pecados que nós cometemos todos os dias. E nós agradecemos muito ao Senhor pela bondade que o Senhor tem. Oh, Pai, como que o Senhor tem sido bondoso com a minha família. Nos usa, Pai, sempre como instrumentos na sua mão para poder ajudar outras pessoas. Queremos ter um coração humilde, Pai, um coração muito humilde e bondoso na sua presença. Tudo que nós fazemos é para engrandecer o seu nome, Pai, para louvar o seu nome e para honrar o seu nome. Abençoe a casa de cada um nessa noite que está aqui. Proteja, que os seus santos anjos possam estar marchando nos corredores das casas, protegendo, com as suas lanças de fogo, possam estar fulminando flechas do iníquo que estão tentando penetrar na residência de cada um. Cuida da nossa língua, cuida da nossa boca, cuida dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, para que possamos ser pessoas melhores. Obrigado, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em cada família aqui. Só de termos vida e saúde já valeu a pena o nosso dia, Pai. E ouviram a palavra dos céus, fecha com chave de ouro a nossa noite. E eu agradeço ao Senhor por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós vamos tirar uma foto, né, para a gente consagrar aqui. Vamos ver se a gente consegue. Pronto, nós tiramos uma foto aqui. Pronto. Pessoal, muito boa noite. Que Deus abençoe cada um. E nos encontramos na terça-feira, na próxima terça-feira, às 19h30. Até lá e fique com Deus. Deus abençoe. Amo vocês. Até. Em Tchau, nome tchau. de Jesus. Tchau. Amém.